E eu agora estou numa campanha que é para fazer a primeira canonização em vida. Mudando a história do catolicismo. Que é, você canoniza alguém depois de morto, tem a fase da beatificação, até virar santo é um processo longo, né? É mais longo do que processo que começa na primeira instância na justiça brasileira. É verdade. Bem mais longo. E agora eu quero canonizar alguém vivo. E quero que seja um caminho curto. Caminho curto, tá? Não quero que seja como um processo que começa na primeira instância da justiça brasileira, que pode demorar 30 anos. Não, tem que ser uma coisa rápida, né? Eu quero canonizar o juiz Sérgio Moro. Quero canonizar o juiz Sérgio Moro. Até porque ele já tem nome de santo, que é uma coisa que para qual pouca gente atentou até agora. Então vamos lá. Tá brincando, Reinaldo? Não, claro que não. Se ele já está canonizado, né? O Brasil... Vamos começar de novo. O Brasil tem uma dívida com o juiz Sérgio Moro que vai além do óbvio. E o óbvio, obviamente, diz respeito aos óbvios serviços prestados, a causa óbvia do óbvio combate à corrupção, embora, por óbvio, nunca antes na história óbvia deste país óbvio, tenha sido tão óbvia a impunidade de bandidos óbvios em razão da delação premiada. Ou alguém me prova o contrário. Se não quiser provar o contrário, que é difícil, eu não gosto dessa ideia de prove o contrário, né? Então prove a afirmação. Quer dizer, prove que realmente nunca houve tanta punição de corrupção como há hoje. E eu vou demonstrar que nunca houve tanta impunidade. Se considerar os crimes confessos e as penas que essas pessoas estão cumprindo. Eu me refiro a outra coisa. Eu me refiro à nossa dívida com o Moro, que já não é mais matéria deste mundo, Maiara. Eu espero que os católicos de boa fé se mobilizem em favor da primeira canonização em vida. Sim, claro, estou falando, como eu já disse, do São Sérgio Moro. Como sabe, São Tomás Moros, originalmente Thomas More, também é conhecido por Tomás Moro. O autor da Utopia. Todo mundo conhece Utopia, né? É uma obra, Utopia. É um livro que você pode ler. Chama-se Utopia. Escrito por Tomás More. Virou santo. São Tomás Moros. Que é quando ele imagina o mundo ideal, né? Em que as pessoas, cada um vive de acordo assim. É uma espécie de paraíso comunista, mas sem a noção do comunismo moderno, claro, né? Onde reina a igualdade, mas curiosamente tem escravidão ali. Mas ninguém, ele também, afinal de contas, era um homem do seu tempo, né? Não podia... Né? E utopia é interessante, porque qual é a origem da palavra utopia? É atopos, quer dizer, não lugar. Por isso que a utopia, quando você diz assim, ai, sujeito não tem utopia, que bom, eu odeio gente com utopia. Utopia. Eu vou escrever sobre isso, minha coluna na Folha de sexta-feira. Já estou destinado, já estou pensando, vou escrever sobre isso. Porque assim, as pessoas falam, ai, cadê a novidade? Cadê a utopia? Eu não quero novidade política, eu quero coisa velha. Eu quero coisa esperada, dentro da democracia. Gente que vem com novidade só faz cocô. Só faz zerda em política. Mas vamos voltar. O São Tomás Moros escreveu Utopia, né? Que vocês podem ler ainda hoje. Digam-me, existe hoje figura mais celebrada no Brasil do que o Moro? E note que eu nem entro no mérito se é justo ou injusto. Existe figura mais temida? Existe figura mais respeitada? Existe figura mais exaltada? Alguma outra voz à sua se sobrepõe? Alguém se atreve na grande imprensa, com a exceção deste aqui que fala agora, a questionar as decisões do Sérgio Moro?
A OAB não se queda inerme, em silêncio, reverencial, pouco importa o que ele faz. Em aeroportos é seguido por um séquito de admiradores. Nos restaurantes é aplaudido de pé. Suas sentenças, e isso eu já percebi, não são lidas, mas são festejadas como a quintessência de um novo direito. Eu mesmo sei o que custa ler a sua decisão. Eu sei, porque eu sei o que eu passo. Custa ler a sua decisão e apontar. Por exemplo, ele condenou Lula sem provas. A gritaria é imediata. A gritaria é imediata. Não ouse pedir que então os barulhentos apontem onde estão as provas. Não acreditar em Sérgio Moro é coisa de herege. Mas tudo indica o doutor ainda acha pouco. Nesta segunda, na Veja, ele deixou clara a necessidade da canonização. Porque ficou evidente, não lhe faltam nem mesmo as agruras dos mártires. Porque também tem isso, né? O santo, ninguém vira santo assim, tem que ter um martírio, né? Não é assim, não, eu levei uma vida folgada, era uma delícia, estava tudo bem, tá tudo ótimo, ajudei as pessoas, mas tomei vinho caro, morei confortavelmente, ajudei um monte de gente e tal, mas aí pergunta, mas quais são as agruras que você passou? Nenhuma. Então santo não. Pode ser um cara legal, mas não vai ser santo. Tem que ter agrura, né? Então, São Francisco era rico, tá, não sei o que, um dia, tá, mas tem que se despir das riquezas para ser santo. Ou então a santa tem que ter uma chaga que a persegue, uma doença, uma ferida, uma dor, né? Ou ser martirizado mesmo pelos inimigos do cristianismo. E eu vi agora, eu não sabia que o Moro estava sendo martirizado também. Eu cito aqui um trecho da Folha. Sem citar nomes ou exemplos, o magistrado responsável pelos processos da operação em Curitiba disse que há, Meira, tentativas de diversionismo com ataques a quem investiga e julga. As reações, acredita ele, vêm do fato de que muitos dos crimes investigados foram praticados por políticos. Então aqui já está a pregação contra os políticos. Aí vem ele. Ao invés de eu discutir a minha responsabilidade, eu ataco as pessoas. Isso ele falando como se estivesse falando em nome dos inimigos, né? Em vez de, então, eu vou botar na voz das pessoas, senão fica estranho. Essas pessoas, ao invés de discutir a sua responsabilidade, atacam aqueles responsáveis pelo processo, disse ele. Aí falou, mas eu estou absolutamente tranquilo com as coisas que eu fiz. Quanto a essas ofensas, tem um ditado. Não se deve atirar uma pedra em todo cachorro que ladra. Eu não vou ficar me incomodando com mentiras. Não é o primeiro integrante da Lava Jato que associa seus críticos a cachorros. Antes dele, incorreu na mesmíssima metáfora, hein? Mesma metáfora zoológica, o procurador Carlos Fernando. E sabe de que o Carlos Fernando está falando? De mim. Carlos Fernando. E comparou o cachorro. Acho que o Sérgio Moro nem estava falando de mim, embora eu seja o único que o critica na grande imprensa. Mas, se foi também, vamos lá, Sérgio Moro. Há vários tipos de cão. Se eu sou, eu vou dizer de que tipo. Eu entendo, Sérgio Moro, quando um juiz consegue intimidar tribunais regionais, federais e tribunais superiores, quando vê a sua interpretação bastante pessoal da lei, em especial do artigo 312 do Código de Processo Penal, que trata das prisões preventivas, ser endossada por ministros do STF com mãos e lábios trêmulos, quando o representante da OAB presente as sessões em que o magistrado trata um advogado de defesa aos tapas e pontapés, e esse representante da OAB faz silêncio, isso certamente confere um sentido de onipotência que vai tornando o vivente, Maíra, intolerante, mesmo com a crítica justa, honesta e desinteressada. Porque para mim, uns idiotas falam, você começou a criticar o Sérgio Moro, Lava Jato, quando chegou a Tucano. Primeiro que eu estou cantando e andando para Tucano. E segundo, que nem tem Tucano lá. A personagem mais famosa do Sérgio Moro,
O seu alvo fixo é o Lula. E Moro seguiu adiante, sempre sem contestação, a fazer elogios em boca própria, o que é uma beleza. Diferentemente do que acontecia no passado, hoje a impunidade não é mais a regra. Eis que, de súbito, a justiça brasileira se tornou, quem diria, um exemplo de eficiência. Os tribunais não estão mais atulhados com milhões de processos, alguns a durar décadas. E não estão parados em tribunais. E eles não estão parados em tribunais superiores. É bom que se lembre. Hoje, o ex-São Luís padece nas mãos de São Sérgio. Este recebeu uma denúncia contra o petista em razão do suposto cometimento do crime A, condenou o Lula pelo crime B e, ao responder o advogado nos embargos, porque tinha sido daquele jeito, ele disse que era daquele jeito, e acabou. Que importa agora que se possa constatar sem esforço que nunca antes tantos bandidos confessos tiveram penas tão ridículas? Porque aí o cara quer tudo. O cara quer unanimidade. Quem tem o perigo, o cara que tem 50%, 60% de aprovação, o único risco que ele corre é de ser um democrata. Ele vai tentar ganhar a outra metade, vai tentar demonstrar para outro que não é bem assim, vai não sei o quê. O sujeito que tem 95%, ele vira um perigo porque ele quer 100%. Ele quer 100%. Então, veja vocês que quando o sujeito tem a quase unanimidade, ele quer a unanimidade. E não se contenta, aí baixa o espírito autoritário. E é o que está acontecendo agora com o Sérgio Moro. E é o que quer Sérgio Moro. Ele não especificou quais são os atos deletérios contra o seu trabalho, nem quais são as ações sujas de que é vítima. No fim das contas, poderia dizer, é incrível que haja pessoas que ainda ousem me criticar. Jamais esquecerei de que na sentença em que condenou Lula, o juiz afirmou que até poderia, Maiara, decretar a prisão preventiva do petista, porque afinal de contas o Lula tinha recorrido à justiça contra ele, Moro. Mas recorrer à justiça não é um direito natural das democracias? E outra, o Lula recorreu à instância a qual o Moro pertence, à justiça. O senhor não confia na justiça, doutor? Como se nota, Maiara, nós estamos num embate que é de natureza religiosa, uma luta de divindades. Até nas pesquisas eleitorais. O Moro aparece com 44, o Lula com 42. O último Datafolha. Na margem de erro. Eles têm o mesmo número de votos até. Parafraseando aquele deputado estranho que citou um certo Bertoldo Brecha. Bertoldo Brecha! É. Pobre do país que precisa de santos. Já nem mais de heróis, como disse Brecht. De santos. Brecha! Não, Bertoldo Brecht! Isso. Olha aqui. Será que Moro vai considerar também esse meu comentário, Coutinho, mais um latido de cão? Vai ler, né? Pode ser. Mas é de um cão que toma cuidado de ler o que ele escreve. Coisa que não faz boa parte das marocas e dos esbirros que lhe puxam o saco na imprensa. Ou não escreveriam e diriam tanta bobagem do ponto de vista jurídico. Ou melhor, não lhe abanariam a cauda, que é coisa que cachorro também costuma fazer, especialmente quando satisfeito com o agrado do seu dono, quando leva um afago. Eu posso ser cachorro, mas se passar a mão na minha cabeça sem eu querer, eu mordo. É. Né? Esse negócio de caldinha abanando, não rola. E o Dallagnol, e o menino maluquinho, vai lá. Reinaldo, o coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol, afirma que é do Congresso que partem as maiores ameaças às investigações. Aí, o Poder Legislativo, vamos fechar. Vamos fechar o Legislativo. Aliás, esse rapaz, aquela coletiva que deu ontem com as 3 forças-tarefas, não sei o quê. Ô, Raquel Dodge, só não vou falar que foi debaixo de suas barbas porque você não tem barba. Mas foi debaixo de suas barbas metafóricas. Você está sendo jantada por essa turma. O Janot está mandando na Procuradoria.
O Janot está mandando na Procuradoria. Claro que ele quer levá-la a um confronto para depois dizer que estão impedindo a Lava Jato e tal. Agora, não é por medo de que digam isso que você vai deixar ele comandar. Porque senão ele comanda do mesmo jeito. Em qualquer caso ele estaria no comando. Agora, notem, tem um procurador que não é que ele está... Observe, ele não está dizendo que, vai lá, seria até admissível. Olha... O projeto de lei X prejudica a investigação, não a Lava Jato, porque a Lava Jato não é uma entidade. O projeto de lei X prejudica as investigações e a atuação do Ministério Público por isso. Vá lá. Poderia ser dito onde? No espaço da associação deles, da NPR, que é sindical. Mas já seria impróprio. Mas, uma franja de tolerância. Agora, ele não está falando do projeto X, Maiara. Ele está falando do Congresso, de um poder da República. Ele está dizendo que o Congresso atrapalha o país. Este rapaz, que foi moleque até outro dia, que ajudou a levar o país para um impasse entre Lula e Bolsonaro. Continua, Maiara. Ainda segundo ele, os atuais parlamentares não têm o perfil para aprovar medidas anticorrupção. Dallagnol disse que como... Os atuais parlamentares, todos. Todos. Começar do zero. E é nessa hora, vocês lembram uma metáfora que o Bolsonaro... Alguém disse para o Bolsonaro que isso é legal. Né? E como envolve bomba, explosão, essa ideia de morte, ele achou boa. Ele disse, se uma bomba estourar no Congresso hoje, matar todo mundo, ninguém vai reclamar. É o que o Dallagnol está dizendo com outras palavras. Quando o Bolsonaro fala isso, ele acena com a eliminação total do Congresso. O Dallagnol está acenando com a eliminação total do Congresso. Então, o Dallagnol falou o seguinte, que com a colaboração da Odebrecht implicou em 415 políticos e em 26 partidos... Calma, um momento gramatical. Implicar é sempre implicar alguma coisa. Implicar é um verbo transitivo direto. Quer dizer, resultar implica tal coisa, não implica em tal coisa. Está corrigindo no ar, é para bem de nós todos e o seu também. Né? Agora, implicar com alguém, aí é diferente. Por exemplo, Reinaldo implica com Dallagnol. Não Então, como atingiu 415 políticos e 26 partidos, e que por causa disso existe um movimento de autopreservação da classe política. Ele citou o que ocorreu na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro como exemplo que, nas palavras dele, libertou políticos contra os quais pesam fortes evidências de corrupção. Isso vai ser decidido pelo Supremo. A Assembleia estava apenas exercendo uma prerrogativa, como esse rapaz sabe muito bem. É isso que eu não suporto. É isso que eu não suporto. Ele sabe que burro ele não é. Ele sabe que a Assembleia estava cumprindo uma prerrogativa dela, que é manter a prisão ou libertar. Ele sabe disso. A Assembleia errou apenas ao não pedir o alvará de soltura para a Justiça. Mas se o Roberto Barroso não sabia o que fazer com o alvará de soltura, é meio natural que um deputado estadual faça confusão. Aliás, o Roberto Barroso, ontem na Veja, veio com a mesma história, que foi um absurdo o Congresso ter tomado aquela medida contra o Aécio, como se não tivesse cumprindo a Constituição. Eu insisto, essa gente acha que não fez mal o bastante para o país ainda. Quer mais. Quer mais. Né? Vamos para o Dallagnol, representação, o que é? Reinaldo, o coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, comemora o arquivamento pelo Conselho Nacional do Ministério Público de uma representação contra ele por causa de palestras do procurador. O recurso interno havia sido apresentado pelos deputados Paulo Pimenta e Vadir Damus, ambos do PT. A representação foi instaurada para apurar suposto ganho comercial de Dallagnol com essas palestras. Ele dá palestra e não sei o quê, e tinha nome em palestra. Eu realmente achei impróprio. Ele disse que doa dinheiro para não sei quem. Olha, um sujeito que hoje tem o poder que tem, um sujeito que quer mandar o PIB todo para a cadeia, que quer fechar o Congresso, que tem ficar por aí dando palestra, acho realmente um desfrute. Agora, é evidente que o Ministério
Ministério Público não ia fazer nada. Por exemplo, o Ministério Público mandou arquivar aquela investigação sobre o meu vazamento. Não vamos recorrer. Mas atenção, eu tive uma conversa vazada no meio de mais de 2.000 para tentar me ferrar, não conseguiram, como vocês podem ver. E ouvir. E ouvir, né? E mandou arquivar, não viu nada de errado.